Nós estamos começando mais um programa Alternativa Brasil-Portugal, aqui no canal Agora, onde eu, o jornalista português José Couto Nogueira, o ativista português Antônio Cezerdelo, conversamos com alguma personalidade sobre um tema importante. E hoje nós vamos conversar com a professora Litsi Meyer sobre um tema que é extremamente candente, né? A presença da mulher no surgimento da cristandade, e todos já estão na sala digital, nós já vamos admiti-los, e normalmente, eu costumo dizer que quem chega primeiro, normalmente, é José Couto Nogueira. Pronto, chegou ele. José Couto Nogueira, me parece que é o mais ágil de todos nós. Ele consegue entrar com uma rapidez enorme. Então, já está chegando. Professor Lídice Meia, muito prazer, muito honrado em recebê-la no canal até agora. O jornalista José Couto Nogueira também já está conosco, e, como sempre, cumprindo uma rotina que já nos é muito habitual, o nosso companheiro, o nosso decano, o nosso líder, o Antônio Cezerdelo, está por entrar, mas, de qualquer forma, eu quero dizer à senhora que o canal Arteua se sente muito honrado em poder conversar com a senhora sobre um tema tão importante. Eu devo dizer que esse programa é um programa binacional, um programa que passa toda quinta-feira, às 5 da tarde no Brasil, às 8 da noite em Portugal, em Lisboa, horário de Lisboa, e tem uma audiência aqui bastante expressiva, e eu estou ansioso. Vou passar a palavra ad contínuo para o jornalista José Couto Nogueira, que vai também fazer uma saudação em nome do canal, à senhora, enquanto nós aguardamos a chegada de Antônio Cezerdelo, que seguramente está por aí e talvez já esteja até nos ouvindo. José Couto Nogueira com a palavra. Lídia, é um prazer tê-la connosco. Eu não sei, o Sarzel disse-me que você é uma especialista ah, no- na posição da mulher nos primeiros tempos do cristianismo, é isso? Ah, Pouco. Mais ou menos. Difícil ser Ah, especialista completamente em tanta essa área, né? Ainda mais uma área que ainda está muito em estudo. A verdade é esta, doutor José Nogueira. Bom, o que eu sei é que a única coisa que eu sei é que houve um concílio em que ganhou uma linha ortodoxa, chamada ortodoxa da Igreja, que, entre outras coisas, praticamente expulsou as mulheres, quer dizer, colocou-as em posições inferiores. E, e que até esse concílio, que eu não sei quando foi, mas com certeza que você sabe, as mulheres eram iguais aos homens na igreja. E agora, quer dizer, estamos a 2000 anos, 1000 e tal anos dessa altura, e agora é que as mulheres voltaram finalmente a ter o lugar que deviam, não é? Quer dizer, não é que deviam, é que é o lugar delas. E nem sequer é na maior parte da humanidade, quer dizer, a maior parte da humanidade, considerando os números de hindus e não sei o quê, as mulheres continuam a ter um papel, ah, a ser-lhes permitido um papel subalterno, digamos assim. Uma coisa que eu sou totalmente contra, eu sou completamente igualitário e às vezes tenho pena de ser, às vezes Bom, prefiro não ser, bom, é, mas e- pronto, e- é isso. bom, enquanto a Eu não tenho gente. nada a dizer por agora, quero ouvir. Nós vamos ouvir. Enquanto o Cezerdelo se ajusta à tecnologia, e o Cezerdelo ele tem uma assistência muito grande, um suporte técnico, e daqui a pouco ele vai entrar. Então, eu proponho que, ato contínuo, a gente ouça a professora Blitz Meyer, que vai falar pelo tempo que ela quiser. Ela vai falar um pouco sobre si própria e depois sobre o nosso tema, e na sequência, então, nós vamos começar uma conversa. E, evidentemente, que nesse momento o nosso queridíssimo Antônio Cisneiro já terá chegado e nós vamos fazer uma saudação a posteriori. Então, inicialmente, a gente vai ouvir a palavra da professora e depois, então, Cisneiro, com um talento que lhe é peculiar, vai fazer uma saudação mais larga. Então, professor Leice Meyer, a senhora, pelo tempo que a senhora precisar, a senhora use o nosso canal, e depois nós vamos ter uma conversa sobre esse tema que é muito importante. Bem-vindo ao canal e a palavra é toda sua. Muito obrigada, doutor Alexandre.
É uma honra, um prazer muito grande estar aqui no canal Arte Agora, poder conversar um pouquinho sobre um tema que me encanta bastante, que é a questão realmente da mulher na igreja cristã, do desenvolvimento do papel da mulher na igreja cristã. Mas já que pediu que falasse um pouquinho a meu respeito, vou tentar apresentar-me rapidamente, então. Eu sou doutora em antropologia, pós-doutora em antropologia e história, e tenho pesquisado ultimamente mais nesta área mesmo da mulher, atuação da mulher na Bíblia e no cristianismo, na igreja cristã. Tenho desenvolvido muitos cursos a esse respeito também, cursos pela Universidade Lusófona, aqui em Portugal, e são cursos que são ministrados online, e sendo assim muitos alunos no Brasil, em Portugal e também em várias outras regiões do mundo, podemos chamar assim. Tenho tido bastantes alunos também nos Estados Unidos, Bélgica, também Israel, tem procurado, vários alunos de muitos lugares têm procurado estudar a respeito desse assunto. Então, é interessante e mostrar que realmente tem tido, como o Dr. José Nogueira falou, tem tido um interesse grande nesta área. Não, Talvez, trato por doutor, se faz favor. ok, talvez por essa situação toda que estamos vivendo no momento atual, principalmente com a atuação do Papa Francisco, né? Acredito que isso tem trazido também muita curiosidade a respeito desse tema. Então, eu sou antropóloga, como já falei, e pesquisei durante muito tempo no Brasil a área mais do protestantismo rural, também foi eu que dei essa designação, que é um protestantismo que se desenvolveu nas regiões do interior do Brasil, no caso, no chamado Cinturão Caipira, Eu tinha que que dar o pega consent Minas mesmo. Gerais, São Paulo e Obrigado, desculpa. parte de Goiás também, Mato Grosso. Trabalhei por 25 anos numa universidade em São Paulo, chamada Universidade Presbiteriana Mackenzie, lecionando em ciências da religião, teologia e outras áreas, coordenando também pós-graduações lá, até que então vim para Portugal. E em Portugal já vim direto para a Universidade Lusófona, em Lisboa, e lá também leciono no mestrado em ciência da religião, e foi onde eu conheci também o doutor Antônio Cesardelo, que tem estado comigo também em algum desses cursos e palestras a respeito da questão da mulher no cristianismo. Também trabalho a área da antropologia bíblica, que é a leitura da Bíblia aos olhos da antropologia. Então, o uso das ferramentas antropológicas para compreender melhor o texto da Bíblia, colocando o texto no período em que ele foi escrito, dentro da cultura em que ele foi escrito, para que ele possa ser melhor compreendido. Isso tudo, então, tem sido as minhas áreas de pesquisa atualmente. Quem quiser tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, ler artigos a respeito desse assunto também, até conhecer os meus livros a respeito, eu convido a visitar o meu site, que fica no www.lidcmeyer.pro. E lá vocês podem ter acesso a vários vídeos, palestras, como também artigos e livros para download sobre esses assuntos. Mas, professora, então, como eu tinha dito, nós estávamos aguardando a chegada do nosso, vamos dizer assim, do nosso mentor, o Antônio Uhum. César Então eu Dele, que estou está... aqui, não estão a ver-me. Sim, claro que estamos não só vendo, mas estamos ansiosos por ouvi-lo. Ah, Então, eu nós fizemos... pensava que não me estavam a ver. Ah, Eu sim, não, então sim. eu estou de braços cruzados, mas este, para não me mexer, mas pelos vistos, se passa uma pulga no ar, isto sai tudo do lugar. Então, Deve, não mexa, não mexa. Então, nós há estamos aqui, aguardando, Cezedelo, uma apresentação sua, da professora Lídice Meyer. Naturalmente, ela já fez uma entrée muito marcante e nós já conhecemos um pouco da vida dela, uma vida muito densa, uma vida acadêmica muito densa, e eu queria que você falasse um pouco sobre ela. E ela disse também uma coisa interessante, é que vocês dois têm um convívio na universidade, né? E eu queria então que você pudesse compartilhar conosco um pouco daquilo que você sabe sobre a professora e aproveitar e fazer uma saudação inicial.
Ora, muito bem, muito obrigado por me darem esta oportunidade. Agradeço muito à professora ter aceite hoje o meu convite. Foi um pouco em cima da hora, embora eu já tivesse falado com ela sobre isso. Pelos vistos, não me expliquei muito bem. Houve, o meu discurso passou para ela com outro significado, mas o que eu tenho a dizer é que sou aluno dela já em 2 cursos. Devo ser o pior aluno dela, porque sei que sempre tarde às aulas. Mas fico deslumbrado com o que ela diz, estou a aprender bastante, ela sabe demais e eu sei de menos, de forma que as aulas dela estou sempre de boca aberta de espanto. Como é que há tanta sabedoria numa pessoa e ao mesmo tempo como a sabe transmitir, porque há muita gente que tem sabedoria e não sabe transmitir. Portanto, ela tem 2 qualidades: a qualidade de ser sabedora e a qualidade de ser uma boa professora para nos implicar naquilo que ela está a dizer. Infelizmente, eu não consigo chegar às aulas dela a horas, mas não é porque eu perco o autocarro, é porque eu perco o telemóvel mesmo em frente a ela. Não sei porquê, mas também não vou fazer-vos perder mais tempo com isso, porque aqui vocês verificaram como este telemóvel entra e sai à sua vontade, que não é a minha vontade também. Agora deixo-lhe a palavra e devo dizer que o que eu aprendi, e a razão de eu estar interessado nisto, é porque hoje há uma nova revalorização da mulher. E a mulher nas sociedades ocidentais foi minimizada com o apoio sempre da Igreja Católica. A partir dos primeiros momentos da Igreja, as mulheres tiveram muita importância na transmissão da verdade de Jesus e dos seus discursos. Depois, a partir de um certo momento na história, elas começam a ser apagadas. É claro que fizeram delas santas, mas santas caladinhas, não santas que estivessem a fazer provocações aos homens. E isso teve o seu máximo, quanto a mim, no Concílio de Trento, que é um concílio célebre da Igreja, célebre talvez pelas piores razões, foi o concílio mais persecutório. E hoje em dia, que creio que quem está a recuperar a Igreja para os nossos dias é o Papa que hoje temos, que é um grande homem da humanidade e que tão cedo a Igreja não vai ter outro igual a ele. Pode ter um subproduto, mas não nascem regularmente tantos homens como este Papa o Papa Francisco, que está em Roma. Dito isto, disse pouco, mas disse o que eu sentia e o que eu pensava. Foi nesse concílio que se discutiu se a mulher tinha alma ou não, no de Trento. Não, Lídice, não, foi não. noutro concílio. Eu sei que houve um concílio em que se discutiu isso, se a mulher tinha alma ou não. E Sim, chegou-se à sim. conclusão que tinha, graças. Enfim. Era uma pergunta, Lídice. Bom, eu não sei se eu vou acertar esta também, mas eu acredito que isso está ligado mais ao Concílio de Latrão. Talvez. Não sei, eu não sei. Os Mas, maristas não me ensinaram essas não, coisas. mas olha, essa provocação foi espetacular, né? Agora, finalmente, nesse concílio de Latrão, se chegou, sim, vamos supor que tenha sido Latrão, eu acho que foi. Mas, e chegou-se a qual conclusão? Porque o interessante é que os cardeais se reuniam para discutir coisas que na época poderiam ser até muito importantes. Hoje a gente talvez dispense algumas delas. Mas nesse concílio, eles chegaram à conclusão qual? Que a mulher tinha ou que não tinha alma? Tinha. Tinha, ainda bem, né? Foram salvos, né? Mas, Mas professora, é, mas é um agente do demónio, a mulher é um agente né? do demónio. Deixa eu fazer uma pergunta inicial. E, naturalmente, a senhora, nós temos uma característica nos nossos encontros do Canal Norte Agora, é que o convidado é o eixo central dos programas. Então, a senhora se sinta à vontade para falar pelo tempo que a senhora quiser. Não tem, assim, nenhum tipo de receio com relação sei lá, você tem que ser pergunta curta, resposta curta. A resposta é do tempo que a senhora quiser e também não se preocupe com relação eventuais colocações que foram feitas em relação ao credo religioso que nós confessamos. Não Sim, tem claro. nenhuma preocupação, isso não tá, mas eu queria fazer uma pergunta inicial. É a pergunta inicial porque depois eu sei que o meu parceiro, meu amigo,
César Delo e, sobretudo, o Couto, tem muito mais perguntas do que eu. Mas, veja bem, aparentemente, para alguns entendimentos, o homem ele só chega à Terra através de uma mulher, né? E Jesus Cristo, apesar da dimensão divina, ele foi homem e chegou à Terra através de uma mulher. Essa mulher foi a Virgem Maria, né? E eu não vou entrar eu não vou naturalmente questionar a questão da virgindade, claro, né? Porque é um milagre, né? Mas depois, né, que Maria o colocou na Terra, para alguns estudiosos, é como se a função dela tivesse sido apenas o colocar na Terra e sair de foco. E outros não, outros colocam Maria como sendo uma, 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 uma parceira pela vida toda, né? Que o acompanhou até a morte, né? Enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque alguns acham que a função de Maria foi apenas colocar o Cristo na Terra e para outra corrente, acho que ela não, ela não só ela o acompanhou durante toda a vida, como talvez seja também uma das artífices de um grande número de milagres. Eu queria que você comentasse daí o número, daí ter tantas Santas Maria, né? Santa Maria disso, Santa Maria daqui e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Perfeito. Na verdade, Maria é a mulher mais importante do cristianismo, podemos chamar dessa forma, mas justamente porque na figura de Maria é que há uma grande divisão no cristianismo entre protestantes e católicos. Divisão essa que não acontece na reforma, não, mas vai se produzindo no decorrer do tempo. E o que acontece? Maria, segundo a Bíblia, a gente sabe que Maria realmente teve o seu papel, claro, indispensável no nascimento de Jesus, sim, na concepção e nascimento de Jesus. Não podemos esquecer que as células de Maria são as mesmas células de Jesus, se a gente for pensar dessa forma, cordão umbilical de Maria que alimentou Jesus. Mas também vemos, se formos pensar na Bíblia, vemos Maria em todo esse momento da infância de Jesus, depois Maria até os 12 anos, Maria aparece no primeiro milagre de Jesus também, que é o de Caná da Galileia, e depois Maria vai aparecer durante o seu ministério também terreno, e finalmente junto à cruz, no sepultamento de Jesus e na ressurreição de Jesus, era uma das primeiras testemunhas. E Maria ainda aparece também depois da descida do Espírito Santo, no Pentecostes. Então, pela Bíblia, a gente vê que ela tem importância o tempo todo. Além disso, se formos pensar dentro do judaísmo, no judaísmo são as mulheres as primeiras principais responsáveis pelo ensino da religião à criança. O primeiro ensino religioso à criança é dado pelas mulheres, não pelos homens. Os homens vão assumir, principalmente os meninos, posteriormente, bem mais velhos. Então, o que acontece? Jesus também teve os primeiros passos do judaísmo guiados por Maria. Então, ela foi não só a mãe, como ela foi a primeira professora, podemos chamar assim também de religião de Jesus. Olha a importância dela. Maria também foi a primeira discípula de Jesus, porque ela foi aquela que confiou, então, nessa mensagem, nela ser a portadora do Filho de Deus, e deu andamento a isto. Então, ela realmente tem uma importância muito grande, Alexandre, concordo plenamente contigo. Não é apenas uma mãe ou aquela barriga que carregou Jesus, mas com o passar do tempo, nessa disputa, principalmente política, entre protestantismo e catolicismo, o catolicismo se aprofundou, e aí sim, Concílio de Trento, cada vez mais nessa ideia de Maria como a Theotokos, a portadora de Deus, e sempre enfatizando muito o culto a Maria, que não é uma idolatria, segundo o catolicismo, né, diferente, porém não é o mesmo tipo de culto prestado a Deus, mas para os protestantes isso acabou se tornando como sendo uma necessidade de se contrapor a tudo isso. O catolicismo ficou sempre ligado à imagem de Maria e os protestantes começaram então a se afastar cada vez mais dessa imagem de Maria. Então, hoje, realmente,
muitas igrejas protestantes acabam lembrando de Maria apenas no Natal, como se ela fosse realmente só responsável por ter concebido, gerado, depois do nascimento ela some da história. Mas não é bem assim. A própria Bíblia enfatiza que não é desse jeito. Maria, sim, tem uma importância grande e ela vai estar o tempo todo acompanhando Jesus, até mesmo no momento da ressurreição e após mesmo a ressurreição, como eu disse, quando Jesus já é assunto aos céus e vem o Espírito Santo, ela recebe o Espírito Santo no cenáculo junto com os demais discípulos, então ela é uma das primeiras testemunhas, e aí sim, a partir de então ela desaparece da Bíblia e ela entra para a história da tradição. A tradição vai ter vários relatos sobre o que vai acontecer com ela após esse momento, mas a Bíblia para por aí. Perfeito. Ah, eu posso dizer que fui expulso dos maristas porque questionei essa questão dela ser virgem e ter tido um filho. E eles deram-me uma resposta maravilhosa que me calaram. Disseram: Jesus passou por Maria como a luz passa pela vidraça. Ok? Tinham essa resposta pronta. Essa Mas, é uma das coisas que eram muito faladas realmente dos concílios. também ouvi dizer Gravidez, que então, a gravidez era pelo ouvido. Você ouviu essa também, José Couto? não, mas bom, Santo Éfrem mas dizia isso, que ela ouvi tinha que engravidado pelo ouvido, e vários que outros a questão tiveram essa ideia. da Virgem foi uma má interpretação de uma tradução que ela é referida na Bíblia original, nos Evangelhos originais, que são escritos em grego, não é? Por uma palavra que eu não sei, mas que quer dizer jovem rapariga, não quer dizer virgem. Quer dizer, era a mesma palavra. E foi Sim. interpretado como sendo virgem, mas não quer dizer que ela fosse realmente virgem, aliás. E sabe por quê? É porque na Bíblia, no século I, a Bíblia mais comum, a mais utilizada, que era o Antigo Testamento, tinha sido traduzido para o grego, era a Sim, Septuaginta. Então, todos esses autores do Novo Testamento, na verdade, não utilizavam a fonte hebraica, utilizavam a fonte da exato, Septuaginta. E na exato. Septuaginta havia sido traduzida a palavra alma, realmente, que era jovem, como você coloca, para o caso virgem. E aí Então ficou é desse isso, é uma jeito. questão de interpretação, não é? Porque é interessante que o Novo Testamento original, quer dizer, os mais antigos que nós conhecemos, são escritos em grego, não são escritos em aramaico, não é? Uhum. Não, que eu saiba, não há evangelhos escritos em aramaico. Parece que descobriram Não, um não, o Novo agora, Testamento todo é em grego. todo em grego, não é? Que era a língua erudita, não é? Uhum. Exato, E é tal, interessante. justamente a fonte de uma tradução que tinha sido feita, no caso em Alexandria, chamada Septuaginta, a tradução feita então do hebraico para o grego. E eles, como Ah, eram leitores do grego, usavam essa tradução, e mesmo nas sinagogas. eu não sabia que os protestantes não davam consideração a Maria, e já agora pergunto, e os evangélicos dão ou não dão? Ah, vamos lá, é verdade. Estamos aqui em Portugal, isso é mais forte ainda, essa divisão entre protestantes e evangélicos. Claro, Protestantes tradicionais, vamos sim, chamar então assim, que aqui em Portugal chamam-se os clássicos até, sim. eles, no caso, os luteranos, anglicanos, presbiterianos, estes ainda dão um pouquinho mais de valor a Maria, principalmente luteranos e anglicanos. Nesse ponto são muito mais importantes. O Lutero, por exemplo, era considerado um marista, ele realmente sempre foi mariano, vamos chamar desse jeito. Ele nunca tirou de forma nenhuma a questão da diminuir o papel de Maria. E Lutero é um dos que defendia a virgindade perpétua, inclusive. Calvino, dos presbiterianos, um pouquinho, mas também deixa um pouco em aberto a questão, que pode ser que sim, pode ser que não. Os evangélicos, no caso, né, que surgem já mais posteriormente, final já do século XIX em diante, mas principalmente do século XX, esses têm mais restrições a Maria. Por quê? Porque quando os missionários chegavam para evangelizar, digamos assim, missionários protestantes, chegaram para diversos países para evangelizar, inclusive Portugal e Brasil, e encontravam um catolicismo já estabelecido e muito forte, havia a tendência de ter um conflito entre teodiceas, um conflito entre as visões
cristãs que ali estavam sendo colocadas. E o que acontecia então? Tudo que o católico faz, ou tudo que o católico acredita, esse missionário evangélico acabava então se colocando contrariamente. Então, se o católico dá um valor tão forte a Maria, o evangélico acaba então se retraindo desse valor de Maria, infelizmente. No Brasil mesmo, infelizmente, agora melhorou um pouco isso, mas já aconteceram casos de agressão, de intolerância, assim, absurdos com relação à imagem de Maria. Bem, os evangélicos são os mais reacionários de todos, não é? Quer dizer, eu não sei muito sobre eles, porque realmente tenho um certo parte contra eles, por razões políticas, porque eles têm uma interferência política que eu acho abominável. Eu acho que eles querem um Estado teocrático e, portanto, eu tenho uma certa. Além disso, acho que eles. O que lhes interessa, sobretudo, é dinheiro. Estou a falar dos evangélicos brasileiros, não é? Que nós bem conhecemos. Quer dizer, Edir Macedo, Silas Malafaia, por aí vai, não é? São, acima de tudo, negociantes do eterno, ou seja, vendem o eterno, aliás, não vendem o eterno, vendem a felicidade imediata. E essa é a razão pelo sucesso deles, não é? Enquanto a Igreja promete a felicidade no outro mundo, eles prometem a felicidade já. Há Fosse uma uma igreja, teocracia, eu até ficaria feliz, mas não é esse o caso, né? Na bom, verdade, não é há Deus uma que está no igreja centro. evangélica, há uma igreja evangélica aqui, que deve haver no Brasil, porque é de brasileiros, que se chama Pare de Sofrer. É o nome da igreja. Pare de sofrer. Portanto, é assim, pare já de sofrer. Se nos der uns dinheiros, nós damos a felicidade imediatamente. E é uma coisa assim, quer dizer, nem vou discutir esse. Mas então os evangélicos são os mais afastados de Maria, portanto. Sim, a maioria, não vou dizer que são todos, é lógico que pode É. acontecer uma igreja ou outra ter posturas diferentes, não vamos colocar todos no mesmo balaio de gatos, como dizem no Brasil. Não, eu estou a pensar, por exemplo, na Sim, ex-ministra. uma grande maioria, sim. Estou a pensar na ex-ministra da Damares, que dizia que o papel da mulher era em casa e, enfim, esse papel subalterno da mulher, não é? E a gente E, observa que é interessante esse fato do Alexandre ter começado esse assunto de Maria, porque já que estamos falando de mulheres no cristianismo, eu observo claramente que aquelas igrejas que mantiveram um pouco desse valor de Maria também mantêm muito do valor da mulher na igreja. Talvez não totalmente, mas ela ainda continua um pouquinho com valor na igreja. Agora, as mulheres, as igrejas que se afastaram totalmente, essas são as que principalmente tiram qualquer papel da mulher na liderança de uma igreja. aliás, nos evangélicos há mulheres pastores ou não? Que eu saiba, não há, não é? Depende, é exatamente isso que É. depende. Por isso que eu falei que não dá para colocar tudo no mesmo balaio de gato. Ok. Há Então, igrejas que sim aceitam pastoras e há igrejas que não aceitam de forma nenhuma, e a liderança é toda masculina. Estas que citou, por exemplo, sim, a liderança é masculina, as mulheres no máximo fazem o papel de chamadas obreiras, sim. auxiliares. Eu lembro do Edir Macedo falar que o papel da mulher, por causa da filha dele, que a filha dele o que ia fazer era casar e ter filhos e que ele não permitiria que ela tivesse outra atividade senão ser mãe, não é? Que é uma coisa. Isto de ser a mulher a ser a mãe, a parir e não ser o homem, tem sido usado contra a mulher, não é? Quer dizer, é, tem sido uma espécie de carga que a mulher carrega. Não, não estou a falar só do facto de ter filhos não é fácil, mas também nas relações entre homem e mulher é um ponto fraco da mulher, digamos assim, porque ela é que engravida, ela é que fica com a culpa, ela é que dá a bandeira de um pecado eventual, não é? Enquanto o homem sai sempre de fininho, se quiser, não é? Eu lembro-me que no século XIX as mulheres eram violadas e depois ficavam grávidas, eram consideradas umas prostitutas e eram corridas. E os homens não tinham nada a ver com o assunto, não é? É, Professora, o José Couto, como sempre, levantou um tema extremamente importante. E eu queria aprofundar um pouco mais
vamos dizer assim, esse aspecto que ele levantou. Muitas igrejas consideram que o sexo é apenas para a procriação, só para a procriação. Quer dizer, o sexo, quer dizer, é como se a mulher fosse uma fábrica de menino, né? Ela não pudesse sequer ter prazer. E isso ocorre não apenas nas religiões, em alguns segmentos da religião cristã, religiões cristãs, mas também em outras religiões. É, e isso eu devo estar enganado, eu espero estar enganado, mas me parece que é como se o homem quisesse se animalizar. Um homem quisesse se animalizar. E eu vou aprofundar um pouco mais até para fazer uma pergunta. Os animais, eles comem, né? E não condimentam, não preparam. Então, esse negócio de enriquecer os pratos com sabores, condimentar os pratos, preparar a cozinha, essa aí é uma coisa de homem, né? A gente não vê um leão preparar uma gazela, ele come do jeito que está, né? E eu também nunca vi um animal namorar, chegar, roçar, beijar, né? Nunca vi. O animal, a fêmea, quando está no cio, ela lança os seus sinais, né? Aquilo atrai os machos, eles copulam, ela fica prenha e eles não estão mais aí, eles não estão mais juntos, né? Então, no mundo animal, o sexo é apenas para procriação. Entre os homens, não. Entre os homens existe o amor, existe a libido, existe sei lá, existe outras coisas, outros valores, né? Existe o carinho, existe chamam até de, como é, variantes, de preparações, enfim, esses nomes que a gente sabe que existem por aí. A senhora acha por que é que alguns setores conservadores da igreja acham que o sexo é pecado, que o sexo é apenas para procriação? Será que nisso eles não estão querendo, de alguma forma, reduzir o homem à condição de animal irracional? Não vejo desta forma, de reduzir o homem racional. É uma falha de interpretação teológica, até porque, Alexandre, existem alguns animais, sim, que namoram e que ficam juntos a vida inteira, né? Isso existem alguns Eu seres, não conheço, não. alguns grupos de animais Existe. e tem essa, e talvez até ensinem os homens um pouquinho dessa questão É, de fidelidade, de não, 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 não. companheirismo. Eu não me Isso refiro à fidelidade, existe. não. Entre as aves, existem aves que são fiéis. Mas eu Sim, nunca vi uma ave fazer nada que não seja ai, eu não vou tem falar essa mais não, coisa da porque proteção, né? sim, Esses animais que proteção é vivem juntos proteção. assim, tem Eu me isso, né? refiro ao sexo. Me refiro ao Tá, então sexo, essa né? é a questão do sexo. É o sexo. Quer dizer, É uma eu não conheço interpretação nenhum teológica animal. errônea, né? Realmente, o fato de que, pensando literalmente, principalmente nessa interpretação literal da Bíblia, uma interpretação que podemos chamar de fundamentalista, tem em muitos aspectos, quando se vê o mito da criação do homem no Gênesis, toda essa primeira história da criação do homem, o mito judaico-cristão, em que aparece Adão e Eva no jardim, aparece toda aquela história da árvore, de comer do fruto da árvore. E é interessante que os teólogos inicialmente viam isso e pensavam assim, bom, eles comeram o fruto da árvore, mas até então não tinham tido filhos. Eles vão ter filhos só depois que comem do fruto da árvore e que são expulsos do paraíso. Então, claro, o fato de poder ter filhos, então a geração de filhos está ligada também ao pecado, ao ter comido do fruto proibido daquela árvore. Então, criou-se essa ideia de que sexo só acontece pós comer o fruto, sexo só acontece pós expulsão do paraíso, que é totalmente errado também, se formos pensar, porque o próprio texto ainda, esse mesmo texto, vai dizer que Deus criou homem e mulher e disse: sede fecundo e multiplicai-vos. Então, a ordem de multiplicar, de ser fecundo, ou seja, o sexo, já existia. Então, se eles não tinham tido filhos ou não, pelo menos a história não fala aquilo. Então, lendo literalmente o texto, criou-se essa ideia que estava tudo ligado
Então havia o chamado então, pecado original, que é o primeiro pecado, o pecado de Eva, e a Eva recebe então esse castigo que vai ter dores, que vai ter filhos, filhos com dores, e acaba então ficando sendo a mulher, mais uma vez, como disse bem o Alexandre, a culpada, e como disse o Zé Couto também, né, a culpada da situação, ela que vai ter filho, ela que vai sentir dor. Então, o Mas, sexo acaba sendo interpretando, proporcional a isso. interpretando literalmente a Bíblia, quer dizer, lendo, não é interpretando, lendo literalmente a Bíblia, eles só tiveram dois filhos, não é? Homens. Não há menção, não há menção de Três, mais. né? Três, um morreu. Depois vem Portanto, assim. eles têm que ter tido filhas também, não é? Mas tiveram. Depois, na genealogia de Adão, aparece finalmente aí, eles dizem, na genealogia, que a gente às vezes pula a genealogia quando lê Bíblia, né? Fala, Sim. Adão tiveram filhos e filhas. Só que as filhas não têm nome. Ah, interessante. Não sabia, nunca reparei nisso, porque realmente não fazia sentido como é que a humanidade podia continuar só se eles tivessem só dois filhos, não é? Eu acho que Sentido a mesmo, interpretação porque da maçã é o lendo não crescimento, não tem é? sentido. Caim vai casar com quem, né? Ele mata É, Abel, mas exatamente. depois casa com quem? Não, mas Ah, a não se maçã esqueçam, não se esqueçam que todo este raconto do que aconteceu é um raconto que sai da boca dos homens. Não sai, não aparecem mulheres a contar nada, é tudo os homens. E, portanto, é nessa perspectiva masculina que a história é reconstruída e, portanto, que é posta a favor dos homens e excluindo as mulheres ou mesmo contra as mulheres. Ah, e isso teve reflexos até aos nossos dias. A discriminação do que as mulheres históricas, que as mulheres sofrem, chega até ao dia 2. Em Portugal, por exemplo, até há poucos anos, um homem podia ter uma mulher legítima e uma concubina desde que a pudesse sustentar e fora do concelho em que morava. E se matasse a mulher, o único castigo que ele tinha é que tinha que mudar de concelho, ou seja, matava a mulher em Lisboa e ia para a Amadora. Bom, Olha isso, eu não sabia, doutor Antônio, que eu acho que então não é bem cuidado, assim. cuidado. Eu não tenho Bom, essa ideia. é, Isso vem de. A ideia que eu tenho é que o que eu me lembro, que me ensinaram, é que se o homem apanhasse a mulher a enganá-lo, podia matá-la, isto pela lei Sim, portuguesa sim, do sim, Estado Novo. exato. Pela lei portuguesa do Estado Novo. Se o homem apanhasse a mulher, digamos, a pôr fora do casamento, podia matá-la, que a única pena que ele tinha, porque era lavar a honra, portanto, a única pena que ele tinha que mudar de conselho, portanto, bom, não tinha outra é, penalização. E a eu, mulher matar o homem por estar a enganá-la, isso nem estava na lei, porque se partia do princípio que isso não era possível. Assim como a lei dizia, no tempo de Salazar, que se uma mulher tivesse um filho, tinha que ser do marido, não podia ser de um amante. Portanto, só podia ser registada em nome do marido. Eu conheço um cara que o que aconteceu foi que os pais separaram-se, mas não se podiam divorciar, porque o divórcio era proibido, e a mãe foi Porque viver era, com outro. porque era da igreja, tinha o sacramento da igreja e, portanto, a igreja não reconhecia o divórcio O Estado e o também não. processo civil também não. E, portanto, o que aconteceu foi que a mãe dele foi viver com outro homem e tiveram-no a ele. E não puderam registá-lo em nome dos dois. E como não puderam registá-lo em nome dos dois, e ela não o queria registar em nome do marido que tinha deixado, ele estava só registado em nome da mãe. Tinha um pai incógnito, que é uma coisa ah, absolutamente surreal, não é? E ele acho que sofreu bastante com isso, ô, psicologicamente. professor Litz, eu queria essa questão da mulher, eu sou agnóstico, mas também de formação religiosa, né? Como todo mundo, nós somos cristãos culturais, né? A gente não tem, a gente não, né? A gente estudou em sim. colégio religioso e incorpora alguma coisa do cristianismo. É, e existe a figura da santa, né? Que naturalmente os evangélicos não reconhecem.
Mas tem santa, todo dia tem uma santa. Santa Aparecida, Santa Luzia, Santa... Enfim, todo tem... É a questão da santa. Na santa é aquela que opera milagres, né? Ou pelo menos ela faz... ou opera milagres ou dá um jeitinho do milagre acontecer. Não sei como é que acontece bem isso. Eu Atribuem. queria que, eu queria que você pudesse me explicar um pouquinho sobre essa questão da figura da santa. O que é a santa? A santa é aquela que... o que é a santa? A santa. Santa ou santo, né, no caso, tanto Não, faz. o santo é mais tranquilo de entender, né? Porque os homens sempre foram mais respeitados, então tem os cardeais, isso aí é mais fácil, né? Mas a santa, a figura da santa, para mim sempre foi uma coisa assim muito especial, né? Porque a santa sempre, a mulher, ela nunca teve um lugar reconhecido perante a igreja, Ah, a não ser entendo. aquelas que viviam, mas existe a santa. Como é que é a santa? A Uhum. santa tem que ser um tipo muito forte, né? Porque a despeito de todas as dificuldades, ela teve a obra dela reconhecida. Aí eu queria falar um pouquinho sobre esse aspecto. São muitas santas, como já colocou, basta realmente. Se formos olhar o calendário católico, realmente por dia tem mais de um santo e uma santa. Já passaram 365 o número deles, então não tem dia suficiente para todos eles. O que acontece é que um santo, ele normalmente recebe uma santa, né, não recebe essa qualidade, ou por realmente ter um milagre reconhecido, ou algumas vezes por questão de martírio. Então, há muitas santas que são mártires, principalmente nesse período do início da igreja, mas há santas também posteriores também por martírio, também que já foram também santificadas, e aquelas que, por alguma razão, são reconhecidas por terem sido feito milagres, há aquelas que também foram apresentar um corpo chamado corpo incorrupto, que após vários anos de morte, ah, descobriram seu cadáver ainda quase sem nada decomposto, ou sem nada mesmo decomposto, e por isso também foram consideradas como santas, por terem seu cadáver encontrado dessa forma. Então, há várias origens para essas mulheres terem sido consideradas santas. E é um processo, claro, um processo todo para isso acontecer. Antigamente era mais simples, então era simplesmente bastava um decreto e pronto, virava santa. Agora não, agora a igreja já tem comissões que analisam melhor a vida da pessoa e verificam se realmente tem as condições que eles consideram necessárias para se transformar numa santa. Mas a grande maioria das santas realmente são de um período em que se não tinha tanta discussão sobre se seria ou não interessante conceder essa santificação àquela mulher. Isso foi, de certa forma, com toda certeza, uma maneira também de ainda agradar e aproximar as mulheres da devoção. Não podemos esquecer que as mulheres sempre foram maioria dentro da igreja cristã. Isso desde o início, como o número de mulheres na igreja foi sempre maior do que o número de homens. Então, por mais que a igreja, posteriormente, principalmente após o século terceiro em diante, vai tirando a mulher da liderança, eles têm, de certa forma, continuar mantendo a mulher ali de agradada, vamos chamar desse jeito, né? E talvez as santas sejam uma forma também de ter ali um poder da mulher ainda preservado e ali alguém que as mulheres pudessem seguir como um exemplo de vida. Mas, como eu disse, as mulheres sempre foram a maioria. É interessante que temos uma carta, por exemplo, do bispo de Cartago, no século II, que diz que o grande problema que ele estava tendo na igreja era o fato que tinha tanta mulher e tão pouco homem, que ele não tinha como conseguir que todas elas casassem. Era importante que as mulheres casassem para ter uma vida digna, gerar os filhos, como a gente estava falando, mas casar com quem? Casar com alguém que não era cristão, isso também não seria bom. Então ele entrou em como fazer isto, como agora arrumar casamento para todas essas mulheres. Esse era o grande problema do bispo ali, Cipriano de Cartago, no século segundo, só para a gente ter uma ideia. E hoje a realidade não é diferente. Qualquer igreja que entremos, seja evangélica, protestante tradicional ou católica, romana ou ortodoxa, sempre a grande maioria dos frequentadores, dos fiéis, será do sexo feminino.
o meu avô, que era um republicano ateu, dizia que a religião era coisa de mulheres. Isso é coisa de mulheres. Era o que ele dizia. É engraçado, não é? Quer dizer, Eu tenho um artigo com esse nome. Eu falei, religião é coisa de mulher, e é mesmo. E sabe por que eu digo que é mesmo? Porque aquilo, nós aprendemos a religião, não é só o judeu que tem essa questão de que a mulher é que ensina a religião. Se formos pensar, todos nós quatro que estamos aqui aprendemos a religião pelas nossas mães, nossas avós, foram as mulheres que estavam conosco no início, mesmo que não ensinaram para a gente, por exemplo, a ler a Bíblia e tudo mais, os princípios morais que nós aprendemos desde a infância são princípios de fundamento religioso. Esses princípios, como não matarás, não roubarás, estão na Bíblia, estão nos mandamentos. Tem fundamento religioso e fundamento cristão. Então, quando o Alexandre falou que todos nós, de certa forma, temos uma alma católica, temos sim. Brasileiros e portugueses temos dentro de nós uma espécie de uma alma católica cultural, porque sim. na cultura nossa é tão religiosa e tão católica, inclusive no Brasil, que todos esses valores morais que nos são passados desde a mais tenra infância são valores cristãos. Professora, eu vou fazer uma transgressão. Com a devida vênia dos meus parceiros, a senhora é tão sábia, a senhora conhece tanto esse assunto que eu vou me permitir colocar um outro assunto que tem nada a ver com esse. Ai, Mas ai, ai. e a culpa é sua. Se a senhora não demonstrasse tanto conhecimento, eu não ia me arriscar a fazer isso. Mas veja bem, o cristianismo, a gente sabe que teve lá aquela origem lá, tal, e passou pela, pela, pela decisão de Roma, lá em Constantinopla, e, enfim, aquele negócio todo. E veio, tá certo? E me parece que nessa segunda etapa da religião, do cristianismo, começou a ter papa com 5 anos de idade, começou aquelas coisas que a gente já sabe, né? Até que chegou, acho que foi Lutero, né? Não foi Lutero que fez que fez a grande cisma na religião, Uhum. não foi Lutero? Ele É, a disse, não, partir Foi, de Lutero. isso está uma bagunça, pai. É o seguinte, vou estabelecer aqui um feito de arrumação, porque eu não vou aceitar essa bagunça que está aí com esses católicos. E foi estabelecer sei lá, uma regra estabelecer uma espécie assim de moralidade, né? Ele disse, não vou aceitar mais isso. E aí surgiu, vamos dizer assim, o grande cisma na religião, na católica, né? Veio lá com os protestantes, e eles fizeram, e muita gente boa seguiu, porque de fato, naquele tempo, não era difícil ser. Olha, quando eu me lembro de que Simão, Simão, como é o nome? Eu estava procurando até aqui, achei aqui o nome do homem, é Simão de Montfort. Simão de Montfort é um nome muito marcante para mim nessa história toda. Bom, mas aí Lutero foi e estabeleceu o cristianismo, o protestantismo. E aí o cristianismo teve assim uma outra vertente. E mais recentemente surgiu dentro do protestantismo a questão dos neopentecostais. Uhum. O que é que explica isso? Vamos dizer assim, o advento dos neopentecostais. É um nome difícil de dizer. É, o surgimento do protestantismo se explica porque dentro do catolicismo estava, de fato, uma bagunça, né? E nenhum homem sério podia aceitar aquilo, no bom sentido, claro. Mas o que aconteceu dentro do protestantismo para dar lugar ao surgimento dessa variante tão forte que vem ganhando tanta força hoje? Ok. Bom, vamos pensar que desde a raiz do surgimento do protestantismo isso já estava mais ou menos traçado, vamos chamar desse jeito. Tem toda razão, Alexandre. O Lutero não queria causar um cisma. Realmente, Lutero queria só mostrar a Roma que tinha alguma coisa errada ali. A coisa não estava caminhando muito bem. Principalmente, o problema maior dele era com a vida das indulgências, ou seja, vender perdão dos pecados para construir, né, a igreja de São Pedro em Roma. Então, vende a remissão dos pecados, vende o perdão e leva o dinheiro para Roma. Ele achou isso um absurdo e foi a Roma tentar conversar com o Papa para tentar ver, olha, isso está errado, mas nada deu certo.
acabou que acontecendo realmente o cisma. Mas uma das posições principais de Lutero, ele chama do livre exame da Bíblia. E é por isso que ele também fez questão de traduzir a Bíblia para o alemão coloquial, que era a língua do povo da Alemanha, onde ele está ali. Então, por quê? Porque ele achava que era um absurdo que só os padres conhecessem latim, e então a Bíblia sendo lida em latim na igreja, ninguém entendia nada do que estava sendo falado, e tinha que, então, aprender de acordo com o que o padre havia entendido do texto. Ninguém tinha o direito de ler e ter a sua própria interpretação. Lutero, então, defende que as pessoas precisam ler na sua própria língua e cada um pode entender o texto por si, com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a ideia da livre interpretação de Lutero. Só que isso acaba causando? Se todo mundo pode ler e interpretar, pode ter muitas interpretações. E é mesmo, então, a partir mesmo do século XVI que já começa a ter divisões. Vai ter a rixa lá entre Melanchthon, por exemplo, e Lutero, e assim por diante, vários outros, que vão ter suas divisões. E aí já começam a surgir os protestantismos diferentes. E com o passar do tempo também vão surgindo outros movimentos. Então, o movimento do pentecostalismo, surgido nos Estados Unidos, né, com chamado um grande avivamento que acontece, e aí vem o chamado neopentecostalismo, então, que é mais um outro chamado de avivamento. O neopentecostalismo muito mais aproximado até, por incrível que pareça, eles acreditam que não, mas quem estuda por fora percebe que muitas das questões que os neopentecostalismo as igrejas neopentecostais defendem, estão até muito mais próximas de alguns rituais católicos do que dos protestantes. Por quê? Porque eles têm muito mais atitudes, por exemplo, que demandam de elementos físicos, como o uso do sal, o uso do óleo, o uso de coisas que os protestantes haviam eliminado, considerando que eram questões rituais da Igreja Católica, que estavam muito mais ligadas a uma compreensão mágica da religião. Então, o protestantismo tinha eliminado tudo isso. Os neopentecostais pegam e retomam tudo isso, embora eles nunca vão admitir isso, porque sempre vão dizer que eles são opostos à Igreja Católica. Eles vão usar elementos, muitas vezes até mesmo de religiões afro, trazendo para dentro da igreja esses elementos de religião afro nas suas vestimentas, às vezes nas próprias danças usadas na igreja, ritmos, mas eles também não vão admitir isso. Então, acontece que o neopentecostalismo, Alexandre, ele é quase que mais uma nova reforma, vamos chamar assim. É um outro cisma, porque ele realmente se difere totalmente desse protestantismo que surge a partir de Lutero. Eles mesmos não se dizem herdeiros da reforma. Eles Deixa eu não se fazer, consideram herdeiros da eu vou reforma. fazer a última pergunta, viu, Couto? Eu, vou fazer, eu juro por Deus que é a última pergunta. Olha, então, bem, do mesmo jeito que Lutero viu a necessidade de intervir no processo e dar um freio de arrumação e criar protestantismo, eu não sei em Portugal como é que é, mas no Brasil a situação está muito complicada. Cada esquina surge uma igreja. Que não. Isso aqui no Brasil é uma coisa séria. Tem igreja Aqui está retangular, e começando também, José também, né? Nogueira. Mas olha, Infelizmente. igreja Mas são os brasileiros que estão a trazer essas pois igrejas. exatamente. Olha, igreja retangular, Exatamente. igreja retangular, igreja não sei de quê. E um vende o feijão bento, o outro vende água benta, água Isso do. são os evangélicos. Isso são os Não, evangélicos. são os neopentecostais. Isso Exato. é um negócio sério, né? Porque o pessoal de tradição, vamos dizer assim, o pessoal de tradição mais antiga, é um pessoal extremamente correto. Não tem, eu não vejo aquele pessoal fazer nada assim muito repreensível. A gente pode discordar, quer dizer, os católicos podem discordar do ponto de vista religioso, mas ninguém vai apontar assim, um deslize moral, uma coisa, não é. Mas entre os pentecostais, são absurdas, absurdas. Existe uma tal bancada da Bíblia, professora, no nosso Congresso Nacional, que eu acho que se Jesus Cristo tivesse aqui, ia mandar dar uma surra em cada um deles. É uma coisa séria, tá certo? Como no Então, templo, como no templo. então, me parece
que já está chegando em algum canto. Eu não conheço, mas eu estou imaginando que em algum canto do mundo, e esse pedacinho do mundo pode ser no Brasil, já esteja surgindo um novo movimento de protesto contra essa deturpação do que Cristo ensinou. Porque Cristo ensinou a vender feijão bento, né? Né? Não deve ter, eu acho que não, nunca li, né? É, aí a pergunta é uma questão assim de futurologia. A senhora, Pão de Santo Antônio não pode, né? Mas feijão bento pode. não, mas é interessante, né? Não, eu quero vender, olha, vender unção, vender terreno na lua, dizendo que vender terreno no céu, como aqui já estão oferecendo. Não, vender, mas é sério mesmo, você paga um dinheiro e você vai ter um lugar no céu. E o cara só vai saber disso depois que morre. Como, né? Enfim, aí a pergunta é a seguinte: a senhora acha que já está sendo germinando em algum canto algum tipo de movimento de protesto contra essa deturpação do ensinamento de Cristo? Sim, tenho observado, sim, principalmente quando eu fico observando as redes sociais, e há dois movimentos. Um deles tão negativo quanto. Há um movimento contrário que acaba sendo fundamentalista em excesso, que é também um absurdo, acaba também sendo tão intolerante quanto, e também não vai chegar às definições originais do cristianismo. E há, sim, algum movimento também contrário que tenta ficar no meio termo, no sentido de que quer buscar ali as origens fundamentais, sim, mas do cristianismo em si, né? Buscando ainda o diálogo, inclusive, entre as religiões cristãs como um todo. Então, tem surgido, sim, eu tenho observado no Brasil essa tentativa de fugir desses dois extremos também, não só de não ser aquele que é o fundamentalista total do texto também, então, como eu disse, né, seguindo o texto na risca, e muitas vezes sem uma interpretação teológica mais racional, e aquele outro que sai totalmente do texto e acaba sendo emocional no total nessa questão das vendas, da prosperidade, né, chamada teologia da prosperidade. Só interessa a prosperidade no aqui e agora, né? Então, faço Exatamente. tudo para isso. Então, esses dois extremos estão errados e tem um grupo tentando chegar nessa intermediário aí, tentar voltar voltar ao rumo, né? Vamos chamar assim. Bom, mas quer dizer, a questão é que os protestantes, em geral, permitem uma interpretação da Bíblia, não é? Uhum. Enquanto que os católicos não permitem. Portanto, a Bíblia, os únicos evangelhos aceitos são os chamados complutenses, não é? Que foram determinados em Santiago de Compostela, e quem pode introduzir alterações é o Papa, não é? Portanto, o Papa é o único que pode interpretar. Eu acho que essa é a principal diferença, não é? E por Sim. causa, e por causa dessa possibilidade de interpretar os evangelhos, eu estou a falar isto porque eu traduzi um livro que teve uma época em que traduzia muito. E traduzi coisas muito boas, livros clássicos, mas também me apareceram livros. E apareceu-me um livro de um americano que tinha estudado numa universidade bíblica. Eles têm universidades bíblicas, que é uma coisa que me deixou de boca aberta. E, portanto, mas foi muito interessante, porque ele explicou uma data de coisas sobre a religião protestante que eu não fazia ideia, não é? E há uma frase de um tradutor inglês, eu acho, do século XIX, que diz que há mais versões da Bíblia do que palavras na Bíblia. Ou seja, a quantidade de interpretações e de versões que há da Bíblia é, assim, infinita, não é? E a própria Bíblia em si, como foi traduzida do grego, e o grego, como vocês sabem, as palavras são todas juntas e às vezes têm letras dentro de letras, e as primeiras cópias da Bíblia eram feitas por monges, por escribas, não é? Que não falavam a língua, portanto eles estavam a copiar os desenhos, e portanto há muitos erros nessas. Uma das coisas que ele discute muito
é quais são as versões corretas, que isso é um grande problema para os protestantes. Inclusive, ele diz que se houver 5 Bíblias com uma versão e uma com outra, isso não significa que as 5 é que estão certas, pode ser que a outra interpretação é que esteja certa. E, portanto, não existe uma uniformidade de interpretações. Há 3 tipos, há de erros, há o erro dos copistas, há o erro daqueles que meteram coisas nos evangelhos que lhes interessavam, e há os erros de tradução. Portanto, existem, quer dizer, um número infinito de Bíblias, não é? Estamos a falar do Novo Testamento, não é? O Antigo Testamento, em princípio, eu acho que não há, não sei, você deve saber melhor que eu. O Antigo Testamento não tem tantas interpretações, não é? O que que acontece? É uma coisa que poucas pessoas têm noção. Já é difícil as pessoas, nem todo mundo percebe que a Bíblia católica é uma e a Bíblia protestante é outra. Isso já não, nem todo mundo sabe disso. E quando a gente pensa que nem todas as Bíblias católicas também são iguais, na verdade, existem 11 tipos de Bíblias no momento. Se formos pensar os ortodoxos etíopes têm uma, por exemplo, os ortodoxos gregos têm outra Bíblia, já os romanos, católicos romanos têm outra, protestantes têm outra. Então, se for somar tudo, já são 11. Só de pensar nisso. 11 que eu quero dizer o quê? De que tem livros diferentes dentro da Bíblia, certo? Assim como a Bíblia católica tem mais livros dentro da Bíblia do que a Bíblia protestante, há Bíblias que têm mais livros ainda, porque vão incluir alguns apócrifos, considerados apócrifos da Bíblia Católica Romana, e que estão em outras Bíblias, como a Bíblia etíope, e assim por diante. E, além disso, ainda tem essa questão realmente das traduções. Só em português são diversas as traduções que temos, tanto português de Portugal como português do Brasil. Em português do Brasil, mais traduções ainda. E, claro, cada tradutor, mesmo que traduza diretamente do hebraico e do grego, primeira questão que o Dr. José Couto colocou muito bem. Realmente, no hebraico não existem vogais, então, por exemplo, você vai ter que preencher isso. Então, só isso já pode trazer alterações, sim. E segundo, claro, precisa fazer, o tradutor tem que interpretar aquele texto para traduzir para outra língua. Um caso clássico é a própria, no grego, falando agora de grego, por exemplo, é o fato no grego você ter 4 termos para falar a palavra amor. No português é amor. Então, o que que significa? Como então colocar isto? É uma palavrinha só, né? Mas como então fazer com que a interpretação possa trazer ali o sentido original do texto? Não é fácil, de jeito nenhum, e infelizmente, claro, é muito comum que o tradutor coloque na tradução um pouco da sua concepção do texto, que Sim, sim. sempre é realmente a original, é como ele interpreta. E aí, no caso das mulheres, já que o nosso assunto hoje é mulher, voltando às mulheres, realmente foram talvez as mais prejudicadas nessa situação. Porque, como os tradutores muitas vezes eram contrários à presença de mulheres na liderança, às vezes na tradução essas questões são colocadas. Vou dar um exemplo. No texto de Romanos, capítulo 1, por exemplo, tá? Fala-se de uma diaconisa chamada Febe. A maioria dos textos traduz como Febe que serve na igreja de Sincreia, como o original diz diaconisa, mas a tradução colocou serviço. Claro, o diácono ou a diaconisa são pessoas que servem, com certeza, a igreja, mas é muito mais forte colocar o título diaconisa do que colocar alguém que serve. Então fica parecendo que a mulher não tinha papel, ela tinha um papel de serviçal, quando na verdade não era bem o papel de serviçal, era um papel de liderança. A diaconia é um papel de liderança, que agora está sendo voltamos a discutir a questão da diaconia na Igreja Católica Romana. Na Igreja Ortodoxa já retornou desde o século XX, né? Se não me engano, 2020, não, foi 2017, pouquinho antes de 2020, na Igreja Ortodoxa já voltou a ter as diaconisas. Ortodoxa russa. Já temos E as agora diaconisas. separou da ucraniana, não é?
Pois é. Eu não sei como é que isso vai Olha, ficar, aí já é outra eu, história. Mas é olha, interessante observar essas pequenas diferenças de tradução. Por exemplo, vamos voltar lá para Gênesis. Agora falando, então, já falei um pouquinho do grego, né, Romanos, o texto do Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia. Quando fala da criação, né, mesmo do homem e da mulher. A Bíblia, no texto original, diz: criou Deus a humanidade, homem e mulher criou. Como é que vem a tradução para o português, tanto Portugal quanto Brasil? Criou Deus o homem, homem e mulher criou. Então fica parecendo que o homem tem assim uma preponderância em cima da mulher, afinal ele foi criado primeiro. É Não, porque mas homem Adão com H grande é a humanidade, não é? é a humanidade, né? Então, Aliás, Adão, né, que é o é, que eles chamam traduzido como Adão ali, é Adam, humanidade. E é interessante ok. observar como é que, às vezes, a tradução realmente pode ocultar, vamos chamar assim, os valores das mulheres no texto. Então, não é que o texto foi modificado, não. A tradução modifica o sentido do texto. E aí, com o passar do tempo, aquela tradução vai sedimentando tão fortemente na cabeça do fiel que fica até difícil ele aceitar que a tradução não é correta, que a tradução não é o original, né? é, Embora Lutero, como bom humanista do século XVI, ele foi buscar nos originais a tradução correta para o alemão, mas depois as outras traduções realmente foram trazendo perdas muito grandes, inclusive, principalmente, para essa questão do papel da mulher. Hoje, olha, como eu suspeitava, esse programa está sendo maravilhoso, maravilhoso. Esse é um tema espetacular. E a professora Litsi Meyer, realmente, ela consegue reunir conhecimento, encanto pessoal, facilidade de escrever as coisas, e eu estou fascinado. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. E eu gostaria de, desde já convidar a professora Litsi para um novo encontro, para nós aprofundarmos ainda mais esse tema que é tão fascinante. Hoje eu vou passar a palavra primeiro para as despedidas do nosso queridíssimo jornalista José Couto Nogueira. Depois eu vou passar para César Delo fazer uma despedida mais larga. E, naturalmente, ao final, passo para a professora fazer despedidas. É, José Couto Nogueira, a palavra toda sua. Bom, eu aprendi imenso é sempre bom aprender. Realmente você sabe imenso. E além disso, é uma pessoa com charme, o que ajuda a ensinar. E foi um prazer conhecê-la e espero vê-la muito em breve. Muito obrigado. César Delo? Bom, eu estive todo o tempo calado, como estou nas aulas quando a professora está a falar. Eu estive perfeitamente na condição de aluno que ouve a sua professora ou o seu professor a professar aquilo que sabe para eu aprender um pouco mais. Não estou nada arrependido, pelo contrário, ainda estou mais espantado com a sabedoria da professora e agradeço-lhe muito ter aceito em cima quase do acontecimento o convite que lhe fiz e espero bem que volte cá. Não sei se, entretanto, com o seu dom da palavra, que certamente algum papa as comungaria se fosse no antigamente, que tenha ajudado o nosso amigo jornalista quase a converter-se, o que seria um milagre. Seria um milagre, de facto. E pronto, Eu não ia virar posso dizer. santa. Eu ia ser a Professora santa Lídice Lidse da Meyer, próxima. eu acredito que o César Delo disse exatamente aquilo que nós esperávamos dizer, e eu também estou na torcida, viu? Nós queremos que, em breve, o nosso querido José Couto Nogueira abrace a religião. Eu espero que uma religião cristã possa entender mais, né? Mas, professora, a palavra sua para suas despedidas. Eu só tenho que agradecer principalmente a doutora Antônio Cezedelo por esse convite, que foi realmente assim, rápido, mas foi muito gostoso. Realmente eu tinha que atender, é um aluno muito querido, alguém muito especial, principalmente que eu admiro bastante pelo trabalho que ele desenvolve em Portugal. Conhecemos uns anos atrás, acho que
quase 10 anos atrás, em Arroios, um evento, e daí em diante a gente sempre teve um contato um pouquinho mais distante, mas próximo pela telinha aqui do computador, que facilita bastante. Então, para mim, foi um prazer muito grande poder ter aceito esse convite. Prazer em conhecer também Alexandre Santos, José Couto Nogueira. Foi um prazer muito Obrigado. grande tê-los conhecido, prazer estar aqui no programa. E é claro, se for possível, retornarei sim. Tenho todo o prazer de estar de volta e poder continuar esse papo tão gostoso com vocês, com toda certeza. E como eu já disse, se alguém tem interesse nesses temas, convido que visite o meu site no www.lidsemeyer.pro, P-R-O, e pode baixar, então, não só entrevistas como esta, como artigos, livros, e também assistir algumas aulas e palestras. Ok. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um programa Alternativas Brasil-Portugal. Hoje nós tivemos a satisfação de conversar com a professora Lidse Meyer sobre esse tema tão importante. Eu falo com você que está em casa, que por acaso ainda não é inscrito no canal até agora. Se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica nela, não paga nada, e a gente manda ao mundo a mensagem de que nós acreditamos que é através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de boa vontade, de alguma coragem, a gente pode mudar o mundo para melhor. Um mundo que não é bom para todos, não vale muito a pena. Muito obrigado e até a próxima semana. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.